eu sou Sheila, sou enfermeira, faço parte da equipe do Telesaúde como reguladora e consultora, e é muito importante tê-los aqui conosco, né, nessa palestra de vacinação do adolescente. Temos o prazer de estar recebendo aqui nessa tarde o Dr. Ronaldo Evaldi Martins, que vai estar fazendo uma apresentação logo após a minha fala para vocês, vai poder falar um pouquinho mais a respeito dele em si, né, do papel dele, em toda a sua trajetória também, ele vai poder comentar também a respeito disso. Gostaria que vocês tivessem as dúvidas que forem surgindo durante a apresentação, vocês pudessem estar fazendo via chat, que ao final da apresentação, o Dr. Ronaldo vai poder sim estar esclarecendo, tirando as dúvidas que possivelmente possam aparecer durante a apresentação. Uma outra coisa importante também de estarmos lembrando é que do lado, aí na telinha de vocês, se eu não me engano, do lado direito, é importante vocês colocarem, se tiver outras pessoas participando. Então, que você coloque aí o nome das pessoas que estão na sala com vocês, para que a gente tome ciência, né, e faça o registro de quantas pessoas estão participando desse evento nessa tarde. Um outro informe também que é importante de estar passando é que os serviços de telesaúde, além das webs, das vídeos, né, nós temos também as teleconsultorias, que está disponível a todos vocês da atenção primária à saúde. E é muito fácil, é só você acessar o site do Telesaúde Espírito Santo e fazer a solicitação, né, da sua dúvida, através da plataforma. Então, se você não é cadastrado ainda, procure a coordenação do seu município, porque os municípios, a maioria dos municípios já estão cadastrados, e você, quanto profissional de saúde, você pode estar, assim, fazendo essa solicitação via plataforma, tirando as dúvidas das equipes de uma forma geral, né? Dúvidas relacionadas a processo de trabalho, dúvidas relacionadas a casos clínicos, né, que porventura possam estar surgindo nas equipes. A nossa equipe está à disposição para poder atendê-los. Nesse momento, então, eu vou estar passando a palavra, né, para o nosso palestrante de hoje, que é o Dr. Ronaldo Evaldi Martins. Ele já foi professor da universidade durante alguns anos, né, Dr. Ronaldo? Participou também, trabalhou na Secretaria de Saúde, no setor de epidemiologia, e ele vai estar, assim, nos abrilhantando, né, assim, com essa participação aqui tão ilustre e de grande prazer para cada um de nós, que vocês possam estar participando ativamente também desse processo. Nós já agradecemos e nesse momento eu passo a palavra para o nosso palestrante. Boa tarde a todos. É um enorme prazer poder voltar à universidade e fazer essa palestra sobre vacinação, especificamente a vacinação do adolescente, que eu digo aqui é um ser meio esquecido na área de vacinação. O adolescente, que é tão participante da vida das pessoas e hoje muito ativo em todos os sentidos, na área da vacinação houve um lapso durante algum tempo em que se fazia vacina de criança, e muita gente hoje ainda pensa em vacina pensando em criança, não está errado, mas se faz vacina em criança, se faz vacina hoje do idoso, e agora há um tempo nós vimos falando, já tem tempo que a gente fala, a vacina de adolescente, a vacina de adulto, a vacina de gestante, todos esses segmentos merecem realmente a vacina. Quando a gente fala em vacina de adolescente, nós estamos nos lembrando que existe um calendário, tanto do Estado, do Ministério da Saúde, existe um calendário também, que eu vou avançar depois eu retorno, da Sociedade Brasileira de Imunização e Sociedade Brasileira de Pediatria, que tem, todas elas, uma preocupação
igual de pensar no adolescente como uma continuidade daquela criança que tomou as vacinações chamadas básicas. A criança que todo mundo sabe, quando nasce, toma vacina de BCG, vacina de hepatite B, depois vacina de tétano, difteria, coqueluche, hemófilos, pólio, rotavírus, pneumococo, meningococo, varicela, tríplice viral, que é sarampo, cachumba e rubéola, quer dizer, esse tsunami de vacinas que a criança toma, na continuidade, o adolescente precisa de algumas vacinas também, seja como complemento, ou seja, para fazer a vacinação básica, se ele não recebeu, por algum motivo, de alguma forma, essa vacina na primeira infância. Todo mundo que trabalha com vacina ou que tem um acesso à informação de vacina percebe que esse calendário de vacina não é e não pode ser fixo nunca. Ele é um calendário flexível e precisa ser flexível. Por quê? Basicamente, ele atende à diferença que ocorre nas doenças ou na epidemiologia. E nós todos sabemos que a epidemiologia das doenças que a gente estuda, que a gente vê e com as quais a gente compartilha a vida, a epidemiologia é móvel, a epidemiologia é flexível, a epidemiologia também é mutante. Não existe uma doença que permaneça por toda a vida do mesmo jeito e não existe uma maneira de tratar dessa doença que seja fixa todo o tempo. Se alguém se lembra, nós tivemos, por exemplo, em anos anteriores, vamos dizer um século atrás, 2 séculos, o mundo era permeado por muitas doenças e sem nenhuma vacina. Em 1796 surgiu uma vacina com Jenner, que foi a vacina de varíola. A primeira vacina e, coincidentemente, a primeira doença e única doença do mundo que hoje é considerada extinta pela ação da vacina, varíola. As outras todas foram tratadas, diminuídas, atenuadas e até mesmo expulsas, vamos dizer, de uma região, de um estado ou de um país, mas nenhuma delas foi considerada extinta. Quando a gente usa o termo eliminado, uma doença eliminada de uma região, nós estamos nos referindo à diminuição quase a zero, às vezes, de uma doença de uma área. Mas se eu considero que essa mesma doença existe em algum lugar do mundo e a doença é transmissível, eu não posso dizer que ela foi extinta como foi a varíola. A varíola até hoje ninguém conseguiu comprovar nenhum outro caso depois de 1975. Por isso a vacinação foi descontinuada e hoje não existe mais vacinação de varíola. Vamos voltar para o adolescente. Depois da criança tomar essas primeiras doses de vacina, é necessário uma dose de reforço de algumas vacinas. Por exemplo, se a pessoa não tomou a vacina de hepatite B, ela pode tomar 2 doses quando chega na adolescência. É interessante um reforço da vacina difteria e tétano, dupla tipo adulto, como se diz, que é difteria e tétano, que hoje nós já estamos falando de maneira bem aberta da vacina tríplice de adulto, porque nós estamos incluindo a de coqueluche nessa vacina, certo? E a vacina de febre amarela para quem quem convive numa região que tenha a possibilidade de febre amarela. No Brasil, a gente tem uma divisão muito clara, a região norte, que desce até o centro-oeste, mais ou menos até Goiás, e eventualmente Minas Gerais, divisa com o Espírito Santo. Portanto, nós temos a vacinação de febre amarela praticamente de rotina para quem vai para a área rural. No Espírito Santo, nós já tivemos uma dificuldade, tendo febre amarela na nossa divisa, na região da divisa com Minas, basicamente na região do Vale do Rio Doce, de Baixo Guandu, Aimorés, por ali, nós tivemos uma dificuldade e o Estado do Espírito Santo, naqueles municípios, chegou a fazer vacina de febre amarela, o que não é rotina hoje. E ela, quando é feita na adolescência, por exemplo, você dá pelo menos 10 anos
para fazer uma segunda dose, se for necessário. A vacina tríplice viral, que está aqui também, que é sarampo, cachumba e rubéola, classicamente a criança toma. Agora, há alguns anos, é bom a gente lembrar, há alguns anos, a vacina tríplice viral era feita isoladamente, só a de sarampo, por exemplo. E ainda mais, ela já foi feita aos 6 meses de idade, depois evoluído a epidemiologia do sarampo se reduzindo, ela foi passada para 9 meses e atualmente a vacina de sarampo é feita junto com a de cachumba e rubéola aos 12 meses de vida. Hoje recebendo um reforço aos 15 meses que é chamada tetraviral, porque aí já adiciona a vacina de varicela. Esse calendário do Estado não contempla isso. Mas se a gente passar para diante e olhar, por exemplo, a vacina de varicela, está aqui no calendário da SBIN, no calendário da Sociedade Brasileira, e hoje o Ministério da Saúde aplica essa vacina de varicela junto com a tríplice viral, recebendo o nome de tetraviral. Eu sei que a gente falar em calendário de vacina e atualizar o calendário torna o assunto um pouco complexo, um pouco difícil para quem não está habituado com ele. Para quem está habituado, acompanha mais fácil. Quem não está habituado, às vezes, fica em dificuldade de acompanhar o que o calendário mostra, o que o calendário está mudando, e às vezes ele muda tão rápido que quando a gente tem a impressão de um calendário, seja numa revista ou numa publicação, ele pode estar desatualizado da nossa realidade. Ou seja, a realidade das vacinas tem andado mais depressa do que a impressão dos calendários. Então, quando a gente ouve falar, por exemplo, tetraviral, em alguns lugares ela não está escrita ainda. Em alguns livretos daquele que a gente acompanha numa criança, às vezes você não encontra isso aqui atualizado, até porque não teria como rever o que todo mundo já tem em mãos e atualizar. O fato é que o calendário especificamente, ele isoladamente, a gente tem que ter uma atenção, porque ele é atualizado de acordo com a necessidade da epidemiologia. Ampliando mais o assunto, andando mais para frente, nós vemos o calendário do Estado em que ele coloca de uma forma, primeiro mês, a vacina de hepatite B, e aqui tem ainda o BCG quando é uma criança. O BCG não está colocado aqui porque fala só de adolescente no calendário do Estado, mas a gente encontra situações diferentes, às vezes, pessoas que nasceram em outros países, que não aplicam o BCG, o adolescente deve receber também o BCG morando no Brasil. A gente quase não lembra disso, mas, por exemplo, Estados Unidos não aplica o BCG nos recém-nascidos, não aplica BCG nas pessoas, ele trabalha a tuberculose de outra forma. Então, quando vem alguém que nasceu nesses países e que não tomou a vacina lá, deve tomar aqui em qualquer idade, inclusive na adolescência. Então, a vacinação toda, BCG, hepatite, a tétano, difteria e coqueluche, que são aplicados em dose tripla ou tetra ou penta ou até de maneira hexa na criança, ou seja, 6 vacinas, na adolescência a gente precisa rever pelo menos a difteria e tétano, e como eu disse a vocês antes, a de coqueluche está inserida hoje no calendário da SBIN, no calendário da Sociedade Brasileira e no Ministério da Saúde. Ela só é aplicada nas mulheres gestantes. Ou seja, a gestante hoje não aplica só aquela vacina de tétano e difteria. E como a gente está falando de adolescente, mas pode ter a somatória de adolescente gestante, a gente tem que lembrar dessa vacina tríplice de adulto que contenha a vacina de coqueluche nesta gestante. Tá certo? Seja ela adolescente ou não. Eu vou passar aqui mais adiante para esse calendário, que é da Sociedade Brasileira e da SBIN. SBIN é a Sociedade Brasileira de Imunizações. Então, nós vemos a tríplice viral, que é feita em 2 doses, claro, para quem nunca tomou. O que se recomenda hoje é que uma pessoa deve ter em vida, no mínimo, 2 doses dessa de sarampo, cachumba e rubéola, da tríplice viral. Em qualquer momento que tenha tomado uma dose, se chegou na adolescência com uma só, ele deve tomar uma segunda dose, para completar a vacinação. A de hepatite A não é contemplada, ou agora está sendo contemplada no Ministério da Saúde,
na rede pública, mas até os 2 anos de idade. E um adolescente que chegar lá na adolescência sem a vacina de hepatite A, se possível, deve tomar também, porque todo mundo hoje que anda em coletividade tem uma chance de ter hepatite A também. Embora seja considerada uma hepatite mais branda, eu trabalho com uma hipótese que doença nenhuma é boa. Se eu posso evitar e tenho vacina, eu devo tentar evitar. Ela existe na rede pública no período de 1 ano a 2 anos de idade, mas na rede privada ela existe também. E aí aparece um conflito que vai aparecer com outras vacinas novas que aparecem no mercado e que ainda não estão contempladas na rede pública. Como é que eu faço a vacina? E eu vou abrir o verbo de uma vez e falar muito claro com todo mundo. Algumas vacinas que vão aparecendo na rede privada, que não existem na rede pública, a gente não tem uma solução mágica. Eu não consigo dizer, brigar para que ela entre na rede pública, a gente briga sempre, eternamente. E nós vamos ver outros exemplos aqui. Essa composição, vacina de hepatite A e B, serve a uma oportunidade. Se alguém precisa tomar, não tem sorologia para essas hepatites, ou seja, não é imune a nenhuma das duas, em algum momento na adolescência pode tomar também uma vacina dessa, que é feita a composição, ela é feita a mistura da hepatite A com a hepatite B e feita numa seringa só. É válido, é oportuno. A vacina de HPV, que foi uma torcida da gente pediatra para que ela entrasse no mercado e entrasse na rede pública, ela acabou entrando mais cedo do que a gente imaginava, e hoje é feita, como todo mundo sabe, a partir dos 9 anos de idade. Existe uma vacina que trabalha com a hipótese de prevenção do câncer de colo de útero, que é essa que o Ministério coloca à disposição. E já existe no mercado uma outra vacina que trabalha com a hipótese também de prevenir, além do câncer, prevenir a verruga genital nas mulheres e também nos homens. Então, hoje, a disposição da vacina de HPV é feita nas meninas a partir dos 9 anos, hoje ela chegou aos 13, e a hipótese é que ela vá aumentando a faixa de idade até se contemplar a mulher adulta também. Ou seja, é uma vacina tipicamente feita na adolescente e que tem uma eficácia de quase 100% na prevenção de câncer de colo de útero. O que nós falamos, a parte disso, ou extra esse calendário, é que a gente tem que lembrar que uma doença de transmissão sexual nas meninas, alguém transmitiu para as meninas. E os meninos que transmitem para essas meninas devem também ser alvo dessa vacinação, sem dúvida nenhuma. Ela não está contemplada hoje na rede pública, mas não custa muito a gente bater na tecla até que a gente tenha a disponibilidade, na verdade, da vacina. Por que ela não é feita em todas as idades? Por que ela não é feita na adolescência até a idade adulta? Por que ela não é feita nas mulheres adultas? Hoje ela não é feita ainda nessas faixas de idade. Mas a gente tem como perspectiva, junto ao Ministério da Saúde, onde eu trabalhei até pouco tempo, muito ligado ao Ministério, a gente discute isso com muita liberdade e sabe com tranquilidade do seguinte: a vacina de HPV hoje está colocada nessas faixas de idade porque, de preferência, deve ser iniciada antes da iniciação sexual das meninas. Mas, num futuro que a gente espera próximo, é possível aumentar o quantitativo dessa vacina e ampliar a faixa de idade do benefício dela. A tríplice bacteriana, como eu falei, hoje nós temos a vacina de difteria. Esse Dzinho minúsculo significa a vacina do adulto. O maiúsculo é a vacina de tétano, por exemplo, de criança. Ela pode ser feita na criança e no adulto. O P de pertussis, quando é diminutivo, também é feita para o adulto, ou seja,
essa vacina DTP, ou tríplice bacteriana, contida aqui nessa solução, ela é a vacina tríplice de célula inteira, contendo a de coqueluche, de célula inteira, e existe a outra, vacina tríplice de adulto, acelular de coqueluche. São duas vacinas diferentes em termos de reatogenicidade. A vacina acelular reage um pouco menos em termos de reação colateral, reação adversa, ela reage um pouco menos. Agora, a eficácia das duas é igual, o tempo de proteção das duas é igual, não há nenhuma diferença. Então, países que aplicam há alguns anos a vacina de tríplice bacteriana de adulto, a acelular, alguns países aplicam, o Brasil sempre aplicou a vacina de célula inteira. Se a gente comparar a eficácia dos dois e tempo de proteção nessas duas regiões, do Brasil com vários outros países da América do Sul, por exemplo, o tempo é igual, a eficácia é igual, não há diferença. A única diferença que aparece realmente é a diferença de maior reatogenicidade na célula inteira e menos reatogenicidade da vacina acelular. Ela é feita em 3 doses para quem nunca tomou, ou seja, a primovacinação, ou o número de doses para completar 3 doses na vida. E reforço eventual de 10 em 10 anos. Então, aquilo que todo mundo tinha na cabeça, a cada 10 anos faz uma vacina de tétano, na verdade, hoje deve fazer uma vacina tríplice bacteriana contendo o componente da coqueluche adulto para valer, porque nós tivemos a coqueluche voltando ao palco, voltando para a festa a partir de 2012. Nós temos coqueluche no país inteiro e ainda temos, e possivelmente vamos ter muito tempo ainda para lidar com coqueluche, o que tinha sido esquecido nos últimos anos. Aqui eu digo, bem claro, um exemplo aparece muito claro, a epidemiologia mudou, então a vacinação tem que mudar. A vacina de varicela foi uma briga eterna da gente querer colocar no sistema público, e agora ele entrou também. Entrou o ano retrasado, feita com a vacina tríplice viral, a vacina hoje é chamada tetraviral, porque é sarampo, cachumba, rubéola e varicela aos 15 meses. Então, uma pessoa que faz essa vacinação completa pode tomar uma de varicela isoladamente, porque a varicela precisa de 2 doses. Uma dose só é insuficiente para conter o adoecimento. Infelizmente, isso é verdade. A vacina de influenza, a dose anual que todo mundo conhece, a cada ano o vírus pode sofrer mutação, então a vacina tem que mudar também. Então a gente sempre tem uma vacina nova de influenza. Ela deve ser começada na criança pequena e depois em todo o tempo, quem puder pode tomar. Agora, há uma preferência de fazer em crianças, fazer em idosos, fazer nos índios, fazer em população carcerária, e nas gestantes, mas, na verdade, a vacina de influenza pode e deve ser feita em quem tiver também alguma doença mais séria, como diabetes, alguma doença que mexa com a imunidade, ela deve fazer a vacina de influenza também, em qualquer período da vida. Meningocócica, o Brasil sempre fez, desde 1976, a vacina de meningococo. Depois daquela dramática epidemia de 72 a 76, o Brasil vem utilizando uma vacina de meningococo C, o único sorogrupo que é o meningo C. Atualmente surgiu no mercado uma vacina ACWY e está surgindo também uma vacina de meningococo B que nunca foi feita. Então, havendo possibilidade, a gente recomenda também fazer no adolescente essa vacina meningo ACWY. Não está contemplada na rede pública. É outro problema que a gente questiona, ou é questionado, por que não está na rede pública? A gente não tem uma resposta muito clara, mas imagina que seja algum problema ainda de como colocar, quantitativo para que ela seja colocada, custo dessa vacinação versus o benefício. Isso, quando é estudado pelo Ministério da Saúde, muito possivelmente pode entrar na rotina e a gente só não tem quando vai acontecer. Bom, o calendário de vacina foi feito
está passado, e eu sei que isso dá muita discussão, sempre dá muita pergunta, e nós vamos ficar aqui disponível para tentar responder o que a gente conseguiu, o que for possível, mas eu queria avançar também nas razões dessa epidemiologia, nas razões desse calendário. Por exemplo, sarampo é uma das doenças de maior transmissibilidade que a gente conhece. Essa carinha aqui, típica do sarampo, todo mundo que enxerga vê muito claramente, como se dizia antigamente. Sarampo está na cara, está aqui, está muito claro. Essa cara de um exantema em toda a face, conjuntivite, os olhos semicerrados, lacrimejamento, e aí, se a gente pudesse ouvir, tinha uma tosse insistente, mostrando o quadro clínico do sarampo, com febre, etc, etc. A conjuntivite, que inicialmente é viral, depois ela pode se tornar purulenta com muita facilidade. Eu trouxe essa foto aqui, que essa foto é minha, de 1974, no isolamento do Hospital Infantil, e esse camaradinho aqui com bigode. Ele tinha 14 anos. Eu trouxe meio de propósito, meio para desafiar o seguinte. Muita gente pensa ou pensava na época, essas doenças são próprias da infância. Não. Não são próprias da infância. Essas doenças acontecem mais na infância, se a infância está mais disponível. Mas esse camarada aqui não tinha sido vacinado, porque a mãe achava que a vacina não era feita para ele, e tinham dito a ela isso. Infelizmente, foi informada de que ele não precisava tomar a vacina, e ele adoeceu. Os irmãos menores tomaram a vacina e não adoeceram. Esse cavalheiro estava internado numa cadeira no isolamento do Hospital Infantil, onde eu trabalhava, e ele estava arriado, não queria nem levantar do lugar, de tanto que o sarampo baixa realmente o estado geral da pessoa. Isso a gente via com uma frequência tão grande que para nós era meio banal. Hoje não é mais banal, mas o sarampo voltou, depois de passar de férias do ano 2000 até quase 2010, ele entrava no país meio clandestino, como sarampo de contrabando, sarampo de importação, que o termo técnico elegante falava sarampo de importação. Vindo dos Estados Unidos, do Japão, da Alemanha, de alguns lugares do mundo que ainda tem sarampo. E aí, aconteceu algo mais sério no Brasil, que eu não sei se foi muito divulgado, acredito que não. Olha a data. 2013 a 2015, portanto, até o ano atual, a última anotação que eu tive foi 1º de julho de 2015. 1.109 casos de sarampo, ainda acontecendo até início de julho de 2015 no Ceará. Ele entrou por Pernambuco, passou para Paraíba e chegou no Ceará. E está distribuído em muitos municípios no Ceará, lamentavelmente, continuando de 2013 a início de 2015. Portanto, mais de 1 ano e meio de evolução de um sarampo. Vários municípios não tinham cobertura adequada e a homogeneidade vacinal está baixa. Para quem é do ramo, sabe o que eu estou dizendo. Cobertura vacinal significa pessoas existentes, suscetíveis e que foram vacinadas. O percentual vacinado vai me dar a cobertura vacinal. Agora, em termos de municípios que têm essa cobertura, nós chamamos de homogeneidade, porque não adiantaria um município ou vários estarem bem vacinados se eu tenho alguns não bem vacinados. A doença vai espalhar do mesmo jeito. Para quem é do ramo, sabe muito bem o que eu estou dizendo. O sarampo é a doença da maior transmissibilidade que a gente conhece hoje. Talvez a doença de maior transmissibilidade que a gente conhece. Eu preciso ter uma cobertura vacinal de 95%, não menos, 95% vacinado, todos os municípios de um estado com essa cobertura, para que não entre o sarampo. Se entrou aqui dessa forma no Ceará, não tem nenhuma dúvida, a cobertura vacinal não estava boa, a despeito de todos os relatórios que nós vimos, de toda a manifestação da Secretaria de Saúde dizendo que tinha uma cobertura muito boa, muito boa.
O sarampo dá gargalhada quando vê um relatório desse oficial e que ele sabe muito bem que não há uma cobertura real adequada. Ele mostra a cara e faz como fez aqui. Aparece, se implanta e continua do mesmo jeito a fazer vítimas em todo lugar em que exista o suscetível. Se discute hoje, está se discutindo já há um tempo, se poderia estar havendo alguma falha grosseira na vacina. Parece que não. A falha é na vacinação e não na vacina. Tá certo? É verdade que existem situações de sarampo em adulto em que há um tempo atrás a vacina era feita aos 9 meses. Ainda existia uma certa concorrência com o anticorpo materno. Mas, na verdade, o grosso que a gente está vendo aqui é de situação de gente que não tinha cobertura adequada de vacina. Então, lamentavelmente, ele fez uma festa. Sarampo e rubéola são meio aparentados e onde anda o sarampo, a rubéola costuma ir atrás, e a gente sabe disso. A diferença é que a rubéola faz um estrago na gravidez e todo mundo tem ideia do que é a doença causada pela rubéola numa gestante, a doença causada no feto por conta da rubéola. Certo? Então, em 2008, o Brasil fez uma vacinação que vacinou 75 milhões de pessoas com essa vacina, e eu só volto aqui para mostrar para vocês. Foi a dupla viral feita no Brasil inteiro. Dupla viral significando vacina de sarampo e rubéola. Para poder fazer a eliminação da rubéola, a eliminação dessas situações, corioretinite rubeólica, o glaucoma rubeólico, a catarata da rubéola, a rubéola no recém-nascido, causando morte com mais facilidade, meningoencefalite, problema ósseo, surdez, cegueira, todos esses problemas que a rubéola congênita pode trazer. Em 2009 foi feito um levantamento, ela começou a desaparecer. Em 2010, o Brasil praticamente zerou a circulação do vírus de rubéola. Então, até hoje, nós temos aí hoje 5 anos praticamente sem circulação de vírus de rubéola no país. É claro que a gente tem que ficar atento a vida toda, mas é verdade. Então, a vacina de 2001, por exemplo, foi feita em adolescentes. 2008 foi feito em adulto jovem de 20 a 40 anos. E aí conseguiu-se acabar a rubéola no país. A outra doença que compõe aquela vacina tríplice viral, que é a cachumba, nós também tivemos uma noção de que a cachumba também tinha sumido. Praticamente se diz isso, a cachumba sumiu, a cachumba sumiu. No ano passado, final do ano 2014, nós tivemos um anúncio aqui do Estado, que no norte do Estado, no município de Linhares, estaria ocorrendo um surto de cachumba. Na Secretaria de Saúde aqui, muita gente ficou espantada, e eu não sei exatamente que providência foi tomada. Quando eu estava saindo da secretaria por aposentadoria, eu fiquei sabendo só que houve essa notificação de um surto de cachumba no norte do estado. Agora, a notícia mais recente que eu tenho, se vocês prestarem atenção aqui, dia 8 de julho de 2015, portanto, há menos de uma semana. Nós tivemos essa notícia de jornal, notícia da imprensa que está correndo ainda de ontem para hoje, eu ouvi isso várias vezes. No Rio de Janeiro estão ocorrendo surtos de cachumba. Liguei ontem para o Ministério da Saúde para ter uma atenção melhor a respeito disso e fiquei sabendo que, de fato, alguns municípios do Rio e outros estados estão tendo cachumba ou suspeita de cachumba, a serem confirmadas por laboratório, o que não é hoje uma rotina no Ministério da Saúde. É possível ser feito um exame, mas como não é um exame colocado na rotina, isso não tem ainda uma comprovação laboratorial, mas a probabilidade é que realmente esteja ocorrendo caso de cachumba no Rio e em outros estados. Então é mais uma que a gente presta atenção.
Como foi feita a vacina até então? Há muito tempo se fazia aquela vacina que está aqui, que é a dupla viral. Dupla viral é sarampo e rubéola. A tríplice viral é sarampo, rubéola e cachumba. Mas em muitas vacinações nós não fizemos a tríplice viral. Ou seja, confiando que a cachumba não é uma doença considerada tão grave, a cachumba é mais branda, é mais... Usa um termo que eu não gosto muito, que se fala a doença benigna. Eu não considero nenhuma doença benigna. Mas mais banal do que as outras, sim, com índice de letalidade muito baixo, embora a cachumba cause de 20% a 23% dos casos uma forma branda de meningoencefalite ou de meningite viral por cachumba. Então isso já assusta qualquer pessoa que ouça falar em meningite. Não é uma forma grave, não é uma forma habitualmente letal, a meningite de cachumba, mas ela existe numa quantidade maior do que se pensa e maior do que se vê. Então isso só já faz a gente ficar mais atento um pouco, porque eu posso ter cachumba numa pessoa saudável e ela sair muito bem, reagir muito bem. Eu posso ter cachumba numa pessoa que tem uma alteração qualquer da imunidade e a gente não sabe muito bem o que pode acontecer nessa situação. Certo? Então, é como eu digo, não existe doença banal, doença benigna. Ela pode ser mais branda, mais benigna, eu não conheço nenhuma. Coqueluche, mais uma doença que nós tínhamos visto desaparecida, 20, 25 anos que a gente não ouvia falar em coqueluche. 2012, 2013, está vendo aqui? Ela voltou a subir. 2013 nós tivemos coqueluche em quantidade. 2012 nós já estávamos contando no Espírito Santo com 51 municípios notificando coqueluche. Dos nossos 78, 51 tinham coqueluche. 8 casos isolados, quer dizer, a comprovação aconteceu no LACEN. A comprovação laboratorial de coqueluche não é fácil, mas ela apareceu. Então, está se fazendo de novo a vacina no adolescente, está se recomendando de novo no adolescente por causa disso, inclusive na grávida, para que ela não adoecendo, não adoeça o seu filho. E eu estou falando em vacina de adolescente, mas ela não existe na rede pública hoje. A vacina de coqueluche, quando a gente observa melhor, a coqueluche pode ocorrer, como nós estamos vendo aqui, ó, na criança pequena em metade dos casos. Até 5 anos, 73%. Mas acima de 5 anos, ela também ocorre em 1/4 dos casos. E ela pode chegar na idade adulta, ela pode chegar no próprio adulto também, acontecendo como acontece hoje. Os adultos jovens e os adultos podem ter coqueluche, e uma mãe pode ter coqueluche, ou no fim da gravidez, ou logo depois que tem um filho, e transmitir para o seu recém-nascido, sem nenhuma defesa, e aí ele pode ter a coqueluche. Bom, para nosso desgosto, nós tivemos em 2012 esses óbitos de recém-nascido, ou crianças até 4 meses de vida com coqueluche. Mas olha quem contagiou. Primo, a mãe, um parente em casa, o irmão, o adolescente ou a mãe. Ou seja, os adolescentes pegam coqueluche e não entendem que tem uma doença. O adulto não aceita hoje que tenha coqueluche, porque a tosse que ele tem, ele bota a culpa em qualquer coisa. No pigarro, no cigarro, na crise de bronquite, no resfriado, em qualquer coisa. Um adulto dificilmente hoje tosse e pensa, eu posso ter coqueluche. E pode passar coqueluche para alguém, pode passar coqueluche para uma criança pequena e eventualmente até para o próprio filho. E a gente tem que lembrar que uma criança começa a tomar a vacina de coqueluche aos 2 meses, aos 4 e aos 6 completa a vacinação. E um neném de 1 mês, 2 meses de vida com coqueluche pode morrer com ela. Esses óbitos aqui, se a gente prestar atenção, foi de 1 mês, 3 meses, 2 meses, 1 mês, 4 meses, ou seja, todos os óbitos de 2012 no Espírito Santo foram de criança com menos de 4 meses de vida, que ainda não tinha como ter tomado a vacina completa.
Então, muitas vezes a gente fala em vacina para proteção direta do indivíduo. E, eventualmente, como nesse caso, vacinando a mãe, eu estou protegendo a mãe, mas protegendo o feto e o futuro neném que vai nascer. Então, essa vacina deve ser feita com 24 ou 27 semanas, pelo menos, de gestação ou daí para frente. Da 27ª até a 32ª semana, ela deve ser vacinada. Tétano, outra doença que muita gente imagina. Tétano, a criança toma a vacina e pronto, acabou. Está ocorrendo um aumento de tétano no país, está ocorrendo no adolescente, está ocorrendo no adulto e está ocorrendo no velho. Então não é muito difícil a gente ouvir dizer, morreu de tétano, 104 anos, 90 anos, 80 anos, alguém teve tétano. Por que isso? Porque, é claro, 80 anos esse indivíduo não tomou vacina. E depois nunca lembrou de tomar vacina. Só que é uma tragédia alguém chegar na idade adulta e às vezes na idoso, morrer de uma doença que tem vacina, que a vacina é gratuita, que é disponível na rede pública e que só porque alguém não lembrou que aquele indivíduo deveria tomar essa vacina, ele pode morrer dessa doença. Tétano é uma doença grave, frequentemente letal. Se vocês olharem aqui os índices de letalidade de tétano no país inteiro, Nordeste, Norte, Sudeste, Sul e Centro-Oeste, olha como é a letalidade, 38, 30, 32, 35 e um Centro-Oeste com 18. Tenho eu minhas dúvidas se esse número é correto, mas, de qualquer forma, uma letalidade dessa ordem é extremamente alta para qualquer doença. E não cabe a gente raciocinar com lógica que eu tenho uma vacina, a vacina é disponível, é barata, é fácil de fazer e alguém morra de tétano no país. Seja ele criança, adolescente, adulto ou velho. Aqui nós estamos falando basicamente do adolescente, que é um ser que não fala muito a palavra vacina. Fala WhatsApp, fala Facebook, fala Instagram, fala uma porção de coisa, mas não pronuncia muito a palavra vacina, ou menos ainda, eu preciso tomar vacina, ou eu vou tomar vacina. A gente precisa convencer um adolescente que ele precisa tomar vacina, precisa conversar com ele, com a família e explicar. Algumas doenças já foram embora, mas, por exemplo, os casos de tétano, olha onde estão situados hoje em dia, 35 a 54, 60 anos de idade. A concentração dos casos de tétano está aqui hoje. E por que isso? Porque eles foram vacinados na infância. Então, a vacina que durou 10, 12, 15 anos foi perdendo a proteção e, a partir daí, o indivíduo pode ter tétano. Ou essas pessoas aqui não tomaram a vacina, ou tomaram a vacina e ela foi perdendo a imunidade com o tempo. Isso faz a gente lembrar outro detalhe dessa palestra. As vacinas não têm duração eterna. Elas duram menos do que a imunidade da maioria das doenças para as quais elas são feitas e protegem. Por exemplo, a doença sarampo, a doença rubéola em geral, promove uma imunidade duradoura. A vacina dessas doenças promove uma imunidade menor. E agora está se estudando mais a vacina de coqueluche e está se concluindo que a proteção, a duração de proteção dela não chega a 10 anos. Portanto, todo mundo que tomou vacina na primeira infância chega exatamente na adolescência com necessidade de fazer reforço dessas vacinas. Difteria, tétano e coqueluche. A respeito da difteria, que é outra doença que a gente ouve falar muito pouco, porque com a vacina tríplice bacteriana ela, entre aspas, desapareceu, olha o que a gente tem de pesquisa atual. Na Rússia, 157 mil casos, na China, 6 mil, no Iraque, Irã, 1.100 casos. No Brasil, nós temos o registro do Ministério da Saúde, com vários casos ocorrendo, alguns aumentando na região norte, nordeste e pipocando em alguns outros lugares do país. E a difteria também, a exemplo da coqueluche, pode estar modificando um pouco a estrutura da sua bactéria causadora,
E é possível que a gente tenha difteria de outra forma daqui para diante, um pouco modificada, um pouco atenuada, mais difícil até de fazer diagnóstico. Mas a gente tem que estar atento também para a difteria, seja na criança, seja no adolescente ou adulto jovem, para ver se não tem um caso, às vezes diferente, mas que diagnosticado no laboratório faz a gente prestar mais atenção nisso. É outra doença, então, que a gente presta atenção e que, eventualmente, pode fazer a vacina, que é aquela tríplice bacteriana que já foi tão falada. Pólio sumiu? Não é bem assim. A vacina de pólio começou a ser feita aqui no Brasil sempre a pólio oral, como foi feita em 1979, 80. Começou-se a vacinação, a famosa gotinha, que foi feita ano a ano, sempre a vacina num dia único, para poder aproveitar a eliminação do vírus nas fezes no dia seguinte, fazendo então uma, entre aspas, contaminação da rede de recolhimento de esgoto com o vírus vacinal. É um vírus que compete com o vírus selvagem e que pode vencer a luta entre os dois. Isso ocorreu durante alguns anos, até que agora, recentemente, está se entendendo que há uma modificação ocorrendo no vírus vacinal, que é eliminado, e ele pode fazer, eventualmente, algumas situações de contaminação, voltando a gente ter pólio. Fora isso, nós temos uma situação em alguns lugares que, por não ter a chance de fazer vacina, ou por alguns episódios de luta frequente ou luta permanente em algumas regiões, alguns países que não conseguem paz, portanto não conseguem nenhum serviço de rotina que seja feito e oferecido à população, como alguns lugares que a gente sabe que vivem em guerra, alguns outros, por falta de simples de condições, não aplicam a vacina de rotina. Então, a Organização Mundial de Saúde, em maio de 2014, portanto há um ano, declarou o estado de emergência em saúde pública com relação à poliomielite, por ocorrência de surtos em pelo menos esses 10 países: Camarões, Síria, Afeganistão, Paquistão, Guiné Equatorial, Etiópia, Iraque, Israel, Somália e Nigéria. Portanto, permeando vários continentes, nós temos a situação de pólio ainda de forma agressiva. O vírus selvagem circulando ainda em alguns países. Ora, basta imaginar que a gente tem uma viagem aérea de um país para outro e eu posso estar transmitindo pólio tranquilamente de um lugar para outro. Então, o que a gente achava aqui, estava há muito tempo, 25 anos sem caso de pólio no Brasil, é verdade isso? A gente não pode dormir em cima dessa informação achando que isso vai acabar de maneira definitiva. A gente tem que ficar atento. Então, os adolescentes, sempre que não estiverem imunizados para essas doenças, devem tomar, em qualquer período da adolescência, seja a vacina de pólio, seja de tétano, de difteria, de coqueluche, de sarampo, de rubéola e cachumba, sem dúvida nenhuma. Vacinas conjugadas, hoje, quando a gente fala esse termo, significa uma vacina de um encapsulado, no caso, eu estou falando do Haemophilus influenzae, do meningococo e do pneumococo. São bactérias que têm uma característica de ter uma cápsula de polissacáride na sua parte externa, e essa cápsula é que vai fazer a agressividade da bactéria, que vai fazer a difusão da bactéria na corrente sanguínea, geralmente a partir da garganta. Essa cápsula faz a proteção da bactéria e constitui o antígeno dela. Mas com ela também podem ser feitas as vacinas, que antigamente era só da cápsula pura e agora a cápsula é conjugada com um tipo de produto, seja produto com uma membrana externa de um meningococo, com uma toxina diftérica ou toxina do tétano, ou toxina do toxoide tetânico ou diftérico. Há uma conjugação com essa cápsula da bactéria e produção, então, de uma vacina interessante.
Essa vacina conjugada, seja de hemófilos, meningo ou pneumococo, elas fazem um estímulo melhor nas células T, que são as células de produção de imunidade fixa ou imunidade dita celular. Elas produzem um efeito de memória, significando, eu faço uma vacina, o indivíduo fica com essa memória da imunidade. Feita uma segunda ou terceira dose, a memória vai ajudar a estimular rapidamente essa imunidade e ela vai aumentar no momento em que é feita a segunda e terceira dose, produzindo então a imunidade muito maior e mais duradoura. Elas são eficazes a partir de muito mais cedo. Antes as vacinas de polissacarídeo eram feitas a partir dos 2 anos, agora elas podem ser feitas a partir dos 2 meses. Produzem a imunidade muito mais prolongada, são eficientes, então, também combinadas com outras vacinas, ou seja, são vacinas de muito maior mobilidade, maior eficácia e mais tempo de duração de proteção. São as vacinas que a gente tem hoje e trabalhamos com elas. O pneumococo, que hoje tem vacina polissacarídica de 23 sorotipos, existem as conjugadas heptavalente, que tem 7 sorotipos, a de 10 sorotipos é feita hoje no PNI, essa vacina que é feita, é excelente em termos de vacina de pneumococo, e já existe no mercado a 13 valente, que é possível que seja colocada em algum tempo na rede pública, mas hoje não existe ainda. Elas trabalham com a prevenção de pneumonia e outras formas agressivas ou invasivas do pneumococo, como meningite, por exemplo. Então, elas são chamadas, ditas, vacinas de pneumonia ou vacina do pneumococo, mas não trabalham só com pneumococo. Elas fazem uma belíssima proteção da pneumonia e da meningite do pneumococo. A vacina de meningite meningocócica, o Brasil sempre fez até hoje a vacina do sorogrupo C. Hoje já existe, como eu disse a vocês, a vacina do sorogrupo A, C, o W e o Y. E está começando a aparecer agora a vacina do meningococo B também. Essas vacinas, a que existe hoje de rotina é a vacina meningocócica C, do PNI. É feita de rotina desde 75, 76, na criança pequena. No entanto, hoje se recomenda essa vacina tetra de 4 sorogrupos, que é a CWY, justamente na criança ou no adolescente e no adulto jovem. Porque se a gente tiver, olhando, por exemplo, o mapa do mundo, esses sorogrupos de meningococo podem variar um pouco, o A, o B, o C, o W135, o X, o Y, eles podem fazer variações pelo mundo e, evidentemente, a epidemiologia deles muda e a gente precisa ter, de alguma forma, um acompanhamento e a vacina mais aproximada desses sorogrupos que é possível. Nós temos no Brasil hoje circulando o sorogrupo A, o B, o C, o W e o Y. O que é isso? Quanto ao hemófilos influenza tipo B, a gente vê no calendário, eventualmente, com a vacina tetra, ele aparece tétano, difteria, coqueluche e hemófilos. Todos eles feitos em criança pequena. Não são contemplados para adolescente ou para adulto. O hemófilos quase que desapareceu da nossa epidemiologia a partir de 99, quando foi feita a vacinação. 2000, 2001, olha aqui, ó. Quando começou a se fazer a vacina, ela começou a desaparecer o hemófilos. No ano 2004, por exemplo, ele quase não existia mais. Mas hoje se continua a fazer a vacina de hemófilos mais para criança pequena, não é contemplado o adolescente. Vacina de varicela é feita hoje
com 15 meses no programa do PNI, depois da vacina tríplice viral com 12 meses, a vacina tetraviral é aplicada com 15 meses. Hoje é feita em dose única no Ministério da Saúde. No entanto, nós sabemos que é necessário uma segunda dose para que a gente não tenha o enorme desprazer de ter a varicela tendo tomado uma dose de vacina. Isso pode acontecer com uma frequência muito menor, com uma varicela normalmente bem mais branda, mas pode ocorrer. Varicela, numa situação como esta, por exemplo, mesmo no adulto, é uma doença menos agressiva. Eu trouxe aqui a do adulto até porque eu tenho uma certa fixação em dizer essas doenças não são próprias da infância. Aqui eu tenho um adulto com barba e com varicela. Portanto, elas podem acontecer no adulto. Mas pode acontecer numa criança com uma forma de imunidade alterada. Essa aqui, por exemplo, tinha leucemia. Eu posso ter varicela numa grávida e aparecer varicela num neonato. Eu posso ter varicela numa grávida e ter a forma congênita da varicela, com malformações. Então, varicela não é uma doença banal, como muita gente pensa, diz e eventualmente transmite uma informação que não é completa. Varicela é uma doença banal, vírgula, exceto quando a gente tem uma alteração grosseira da imunidade, como aqui, como tem uma gravidez, quando tem, logo depois de uma gestação, um neném que nasce pode pegar a varicela da própria mãe com poucos dias de nascido. Mãe que não tinha imunidade, que pegou varicela e cujo neném pode pegar. Então, essa vacina que é feita na infância, nos 15 meses de vida, pode ser feita também na adolescência. Se a pessoa não tomou nenhuma vacina, ela deve ser feita. E alguém que vai fazer algum programa de alteração da imunidade, algum programa de medicamento imunossupressor, como numa leucose, ela pode fazer a vacina. Alguém que tenha diabetes grave deve tomar a vacina. O idoso hoje está indicado tomar a vacina de varicela ou até a vacina de herpes zoster, que surgiu agora também. Vacina de influenza deve ser feita, e é feita na criança dentro do nosso calendário. Na criança, na gestante, no velho, no índio, na população carcerária é feita. Tudo bem. No entanto, se eu tenho condição de fazer a vacina em qualquer idade, eu também aplico no adolescente. Se eu tenho um adolescente que tem qualquer alteração da sua imunidade pessoal, eu posso fazer a vacina de influenza com mais propriedade, em qualquer idade, incluindo na adolescência. Então, é uma vacina que pode ser utilizada da criança ao idoso. E o adolescente no meio. Vacina de hepatite é feita a partir do 1º ano. Geralmente, é feita a hepatite B logo quando a criança nasce. Eu estou falando aqui de hepatite A, em que a criança toma no 1º ano de vida, e se não tomou, chegando na adolescência, deve tomar também. Hepatite A tem uma importância enorme numa população coletiva, população que vive em coletividade, e que é muito mais fácil a transmissão fecal-oral da hepatite A. Embora seja uma forma mais branda da hepatite, ela também pode causar não só adoecimento, eventualmente formas graves, formas fulminantes que podem ocorrer com a hepatite A também. Hepatite B é feita no neném, é feita logo no neném recém-nascido e depois aos 2 meses e 6 meses a 3ª dose de hepatite B. Claro que alguém, se chegar na adolescência sem a vacinação completa, deve tomar também na adolescência. Por que ela é feita logo no início da vida? Aí tem uma situação muito clara. Qualquer criança que adoeça com hepatite pode formar a hepatite crônica, que aí aumenta a chance de cirrose e aumenta a chance de futuro câncer de fígado, se teve muito tempo de desenvolvimento dessa hepatite, principalmente a partir de uma idade muito baixa. Por isso ela é indicada logo ao nascer. E alguém, se chegou na adolescência, como ela é de transmissão sexual, além de transmissão de material injetável,
ela pode, evidentemente, ser feita na adolescência e deve ser feita, de preferência, se o adolescente não completou a sua vacinação ou não tomou nenhuma, e antes dele iniciar a vida sexual também. Evidentemente, ela vai fazer um benefício nessa situação. Outra vacina que agora está sendo feita, e é de maneira muito apropriada, é a vacina de HPV, a oncogênica do vírus 16 e 18, a outra que também combate as verrugas, a 11, a 6 e a 11, pode ser feita as duas vacinas, mas a vacina disponível hoje trabalha com essa hipótese de reduzir violentamente a possibilidade de câncer de colo de útero nas mulheres, diminuindo o potencial oncogênico do HPV, diminuindo a infecção pelo HPV. Ela é uma vacina de extrema eficácia, por isso se indica, se for possível, antes de uma criança, antes de um adolescente começar a vida sexual. Essa vacina está gerando uma série de controvérsias e eu gostaria de tocar em algumas delas. Uma delas é alguma coisa social. Alguns grupos sociais que têm a opinião e a gente respeita, embora tenham um contraste muito grande com elas, que a vacina pode ser feita e ajudaria a estimular alguém a ter atividade sexual. É um absurdo completo um raciocínio desse, a nosso ver, porque eu não estou estimulando ninguém a ter atividade sexual fazendo uma vacina. Eu estou promovendo uma defesa de uma doença que, quando acontece na transmissão sexual, essa doença pode existir. É completamente diferente de alguém estar estimulando a atividade sexual ou alguém iniciar o sexo porque tomou uma vacina de proteção. Certo? Isso a gente fala muito claro, porque está ouvindo também com muita clareza e a gente tem que ter uma manifestação muito clara da opinião que a gente tem a respeito disso. Outra coisa é a reação à própria vacina. Nós ouvimos muito que a vacina está provocando um mal-estar muito intenso, muito grave em adolescentes. O que tem ocorrido até agora, com uma comprovação nítida, é que a vacina feita e que provoca, sim, mal-estar, febre, dor local, como todas as outras vacinas provocam, em alguns lugares, o que apareceu de maneira muito nítida é que houve uma reação de nervosismo que foi meio contaminante em alguns colégios. O mesmo lote de vacina feito em vários outros lugares não causou a mesma coisa. Portanto, não era uma contaminação de lote, não era nenhum lote que estivesse contaminado nem provocando aquele mal-estar. Houve sim uma reação que a gente chama de maneira popular, embora meio pejorativo o termo, houve uma reação histérica em alguns lugares e, na verdade, está se falando alhos e bugalhos da vacina de HPV. É muito bom a gente lembrar que a vacina de HPV impede a formação do câncer de colo de útero, um dos principais cânceres da mulher. Ele impede o câncer de boca, de língua, de garganta e de pênis no homem. Por isso é que a gente está falando com todas as letras. O homem tem indicação formal de tomar também a vacina de HPV. E ele é o transmissor do HPV para a mulher. Portanto, ele não tem hoje na rede pública, mas não quer dizer que não tem uma indicação clara, nítida, de tomar essa vacina também. O adolescente pode ainda ser um viajante, pode estar incompletamente imunizado, como nós já falamos, ele pode ser imunocomprometido, tem várias coisas em cada item desse, mas um adolescente viajante, que vai para alguma área, que tem pólio, ou que tem sarampo. Hoje nós temos sarampo, para vocês terem uma ideia, tem sarampo de rotina há alguns anos, na Alemanha, na França, na Itália, na Inglaterra, em Portugal e na Espanha. Esses países tão civilizados e tão adiantados têm sarampo por um outro motivo que não é a falta de vacina ou falta de recurso.
eles têm sarampo porque está começando a aumentar no mundo uma filosofia de não vacina. Algumas pessoas que, por uma filosofia própria, eventualmente alguns motivos religiosos, e a gente respeita e não discute, mas alguns motivos filosóficos de não quero dar a vacina no meu filho e não toma a vacina, isso pode chegar em alguns países a mais de 20% da população. Com isso, algumas populações nesse país estão adoecendo de sarampo, por exemplo, e transmitindo sarampo para os outros. Aí nós poderíamos entrar numa discussão que não cabe aqui, que é a discussão da bioética, em que se discute: eu não faço vacina no meu, adoeço e transmito para você que mesmo querendo se vacinar pode adoecer. É uma discussão bem ampla, bem demorada, que não cabe a gente ampliar aqui. Mas então o viajante que vai para algum país que tem essas doenças deve observar antes da viagem, de preferência 15 dias antes, para saber o que ele precisa tomar para entrar em determinados países. Aquele que está incompletamente vacinado, que não é difícil a gente perceber, ou que falta uma dose ou falta um reforço, ele pode tomar essas doses simplesmente como um reforço. Ele não precisa vacinar tudo de novo. E o imunocomprometido, claro, um adolescente, infelizmente, pode ter também diabetes, pode ter uma leucose, pode fazer algum processo de imunossupressão com alguma droga ou com radioterapia, eventualmente, e precisar fazer, de preferência, antes a sua vacinação, ou, eventualmente, depois, se ele fizer um processo muito intenso de imunossupressão, ele pode, de novo, tomar as vacinas depois que acaba esse tratamento. Bom, é o que eu tinha a colocar e fico agora à disposição de vocês para qualquer pergunta que a gente possa responder e que tenha capacidade para isso. Não só agora, mas depois também por e-mail, por WhatsApp, de qualquer forma eu poderia ficar à disposição, com muito prazer. Precisa de câmera, não? Bom, gente, então voltando aqui, né, já gostaríamos nesse momento de estar agradecendo ao Dr. Ronaldo, e temos aqui, Dr. Ronaldo, a participação da Eliane. Ela é uma técnica de enfermagem, ela nos mandou algumas perguntas e eu vou estar fazendo o repasse para o senhor nesse momento. Ela é lá de Rio Bananal, ela é técnica de enfermagem. E a primeira pergunta que ela faz, a primeira dúvida é o seguinte: a eficácia da vacina HPV para quem já começou, né, para quem já iniciou a vida sexual, essa vacina ela tem a mesma eficácia ou não? Olha, hoje está se estudando muito e eu parabenizo as obstetras, mulheres obstetras, que começaram a bater na tecla da sua pergunta. Alguém que tem uma vida regrada, que tem uma vida sexual sem múltiplos parceiros, sem a contaminação de HPV, que tenha comprovadamente o Papa Nicolau normal, ela pode ter o benefício da vacina. Já se discute mais adiante um pouquinho, e aí eu não vou avançar porque eu não tenho isso como conclusão, eu acho que não existe ainda a conclusão. Mesmo alguns estudos estão falando que com a pessoa que tenha a contaminação do vírus, mas não o adoecimento, não a modificação celular nos NIC1, NIC2, que tenha ainda só o vírus sem a modificação celular, podem ter também o benefício da vacina. O que se diz é o seguinte: é válido sempre pensar na vacina. E algumas pessoas que têm múltiplos parceiros, que tenha a Papa Nicolau alterado, a celularidade alterada, obviamente que não vai esperar que a vacina faça um tratamento, que parece que até aí não chegaram. Mas nós estamos num limite ainda mal definido, positivo, em que se pensa que a pessoa que tenha uma atividade sexual, mas que tem uma vida regrada, digamos, com parceiro único, conhecido e sem o adoecimento, com o Papa Nicolau normal, é possível tomar a vacina e é possível ter benefício dela.
acredito ter respondido, né, a pergunta, mas ela ainda tem uma outra dúvida em relação à vacinação. Em relação às vacinas que causam ou que podem causar febre, né, ela cita até aqui a DTP, pode ser orientado a mãe a dar um antitérmico, aquele antitérmico que normalmente a mãe já tem o costume, o hábito de dar, né, à sua criança, ou isso vai comprometer de alguma forma a eficácia dessa vacina? O que o senhor nos fala a respeito disso? Olha, foi bom você fazer essa pergunta, porque eu vou expandir um pouquinho mais a resposta. Esse antitérmico que se fala em fazer com a vacinação, porque algumas delas podem dar febre, e digamos 15 a 20% das vacinas podem dar febre. Uma boa parte não dá nada. A gente ouve ver isso, e eu trabalhei muitos e muitos anos na saúde pública e trabalhei muito ligado às salas de vacina e à vacinação. Tive o enorme prazer de trabalhar com muita gente boa nesse sentido. A gente enxerga em algumas pessoas uma conduta de fazer até a indicação do antitérmico prévio à vacina. Com isso, eu não posso concordar em hipótese nenhuma. Essa particularidade. Usar o antitérmico depois, eu não acredito que ele interfira na vacina. Então, alguém que tenha febre depois de tomar a vacina, é possível tomar antitérmico. A gente lembra também de uma compressa, que pode ser uma compressa fria. O mais adequado, no meu modo de ver como pediatra, é banho. Bota a criança no banho primeiro e dá o antitérmico em seguida, se for preciso. Agora, usar o antitérmico previamente à vacinação, eu vou fazer só um cálculo para vocês. Eu tenho 100 pessoas que vão tomar vacina. Eu sei que até 15 a 20% podem ter febre. Imagine que eu uso antitérmico para todas as 100 crianças que vão tomar a vacina. E 15 tenham febre. Eu usei 85% de antitérmico sem nenhuma indicação, sem nenhuma necessidade. E eu queria lembrar que o antitérmico também pode ter seus efeitos colaterais se eu uso coletivamente. Então eu acho um absurdo completo e absoluto essa indicação de antitérmico antes de tomar a vacina, porque eu poderia ter febre depois. Eu acho que a gente não tem que fazer isso previamente, na medida em que eu tenho antitérmico na mão, em casa, e posso usar a qualquer minuto, se for necessário. Então, a indicação de usar antitérmico, para mim, não atrapalha em nada a vacina depois. Se for necessário usar um antitérmico, se ele é desnecessário, se ele não tem indicação, não use. Isso aí, nós agradecemos, né, a resposta do doutor e nos faz realmente pensar em algumas coisas que às vezes a gente encontra realmente em sala de vacina. As mães muitas vezes chegam com essa pergunta, né? Você não acha que realmente eu preciso de dar um remedinho que meu filho pode realmente ter essa febre, né, por essa vacina? E realmente é uma coisa para que nós profissionais, principalmente quem está orientando em sala de vacina, possa estar fornecendo a essas mães que muitas vezes chegam muito ansiosas com essa realização dessas vacinas aí, né? E o doutor Ronaldo, ele falou alguma coisa em relação à utilização da vacina contra o HPV nos meninos, né? Que o Ministério ainda não disponibilizou para os meninos, só para as meninas. E eu gostaria de fazer uma pergunta em relação a isso. Por exemplo, na rede privada, essa vacina, ela está disponível para esse público ou teriam dificuldade de acesso quem quisesse estar fazendo essa vacinação em seus filhos, doutor? É uma bela pergunta. Eu não tenho certeza absoluta, mas eu acredito que estão fazendo sim a vacina para meninos também. Acredito. Eu não tenho certeza absoluta disso. E, no caso, a dosagem, a periodicidade da vacina seria a mesma que é feita atualmente nas meninas? A mesma, periodicidade é a mesma. Há até uma diferença que o Ministério está fazendo, e a semana passada eu estive num simpósio brasileiro de vacina em São Paulo, e tinha também gente do Ministério da Saúde, e surgiu fatalmente a pergunta. A Sociedade Brasileira de Imunização recomenda a vacina com 0, 1 e 6.
Ou seja, a primeira dose, um mês depois a segunda, ou um mês ou 2 meses a segunda, e 6 meses depois a terceira dose. O Ministério da Saúde fala em um mês, a primeira dose, 2 meses depois a segunda, e 5 anos depois a terceira dose. Isso causa surpresa em muita gente, e eu já imaginava qual seria a resposta, e eles confirmaram de maneira muito honesta. Ela é feita dessa forma porque, enquanto você quer cobrir uma quantidade grande de adolescentes agora, com um quantitativo existente de vacina, você não poderia ampliar a vacinação logo, com 3 doses para uma pessoa, você deixaria muitas outras pessoas sem nenhuma dose da vacina. Porque não há quantitativo suficiente para ser feito isso. Porque quando o Brasil faz uma vacina, isso a gente louva. Quando o Brasil resolve que vai colocar uma vacina na sua rede pública, ele primeiro tem todas as características, a vacina com eficácia, a vacina que tenha reatogenicidade baixa, que seja de qualidade, que seja eficaz, mas que exista para todo mundo do Amapá ao Rio Grande do Sul que tenha direito à vacina. Eu não poderia pegar uma quantidade tal de vacina que não dê para fazer todo mundo. Então, eu entendi perfeitamente a resposta e a gente precisa ter uma certa concordância e apoiar isso, embora tenha um calendário da Sociedade de Pediatria que seja diferente, a gente compreender a situação em que o Ministério se encontra em termos de colocar essa vacina tão interessante na rede pública. E pelo quantitativo, que não é muito grande para todo mundo, fazer esse sistema que não está errado. Ele assusta muita gente, que dá a impressão de que é um esquecimento da vacina e fazer 5 anos depois da terceira dose, mas ele não está errado. Eu tenho trabalho mostrando que a eficácia também é boa e vai alcançar um adolescente lá pelos 15, 16 anos e fazendo a terceira dose da vacina nessa faixa de idade. Obrigada, pela explicação. E eu gostaria nesse momento de estar assim, querendo saber, se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem estar colocando aí no chat. Me parece que as dúvidas foram sanadas. Não estou vendo aqui nenhuma outra dúvida, mas eu gostaria já de estar parabenizando, e agradecendo ao Dr. Ronaldo por essa brilhante apresentação, que contou também com a participação aqui de várias pessoas. Tivemos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, dentistas, agente comunitário de saúde. Foi uma participação assim bem legal, porque a gente entende também que esse é um tema que realmente tem uma importância, muito grande, porque ele contempla assim todas essas categorias profissionais, porque estamos em contato direto, dia a dia, com as pessoas, e as pessoas realmente, em todas as faixas etárias, precisam de estar sendo imunizadas, e muitas parabenizações aqui da apresentação, como excelente, gostaram muito, e a gente gostaria, em nome do Telesaúde, agradecer a participação de todos, e em especial do Dr. Ronaldo, com essa brilhante apresentação, que contribuiu grandemente para o aprimoramento dos nossos conhecimentos. Gostaria, nesse momento, de passar a palavra para ele, se ele quiser fazer uma finalização, fique à vontade. Bom, eu não sei se perceberam que eu tenho, como algumas cachaças na vida, o sarampo, a meningite. O meu mestrado foi na meningite de hemófilos, exatamente na vacina dela, aqui no estado, e eu sou mestrando da enfermagem. Sarampo, meningite e vacina são umas cachaças que eu tenho na vida, e as doenças exantemáticas de maneira geral, em que a partir do sarampo a gente tem rubéola, parvovírus, varicela, essas doenças todas, que é uma outra aula que, se vocês quiserem, eu fico disponível para dar com enorme prazer. Com certeza. Eu agradeço a participação, agradeço o convite e fico à disposição realmente, não só para essa, mas para outras ocasiões, se forem oportunas. Nós agradecemos mais uma vez e realmente, com certeza, iremos estar sim aproveitando,
excelente profissional com esse vasto conhecimento que ele tem para estar assim aprimorando os nossos conhecimentos também. A todos uma boa tarde e dentro em breve estará disponível, né, para quem não pôde estar acessando hoje, quem não pôde estar ao vivo, assistindo essa web, estará no nosso site disponível. E como foi uma dúvida aqui de uma pessoa que eu não me recordo quem foi agora, né, não há necessidade de você ter um cadastro prévio para estar assistindo essa apresentação. É só entrar no site e tem um link lá que são os vídeos e ele vai estar disponível em breve para todos que tiverem interesse. Aqui várias pessoas agradecendo, né, e compartilhando conosco. Tenham todos uma boa tarde. Muito bem. Esse aqui eu achei interessantíssimo.